37º episódio do PGRcast, hoje com meu amigo Alex Barbosa. Cara, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente no pleno sábado de manhã gravando, né? Então, agradeço demais a tua presença. Então, é um cara que eu estimo muito pela... A gente tem aquelas pessoas que a gente consegue tirar muitas coisas no relacionamento de uma conversa. E o Alex é uma conversa que sempre vale a pena. Então, obrigado mesmo pela tua presença. Fico honrado e contente, né? Os votos de amizade, de admiração são recíprocos, e eu falo assim, né, Nur? Uma coisa que é muito presente na nossa relação, na nossa amizade, e que se reflete na maneira como a gente conversa, eu resumo em sintonia. Sim, com certeza. Entendeu? Então, assim, quando a gente se reconhece no outro, Sim. pelos valores, pelas atitudes, Exatamente. pela história, aquilo que a Exatamente. gente consegue contornar, e aí por isso que faz a nossa troca ser uma troca tão rica. Com certeza. Isso aí não tem, isso é base, né? Isso é básico no nosso, no qualquer relacionamento. Ter essa sinergia de pensamento e, enfim. Não questão de pensamentos iguais, porque não existe pensamentos iguais. Sim, mas a gente... Mas coerência nos pensamentos e aceitar o pensamento do outro. Isso é muito importante. Não, eu falo assim, de ter essa complementariedade, exatamente, né? Entendeu? exatamente. Então, nesse sentido, estar aqui num sábado ou num domingo, eu acho que, assim, eu fico realmente muito contente com o convite de vir até aqui e ter a oportunidade de compartilhar com todos aqueles que nos assistem, né? Ideias, questões, perguntas que dizem respeito a dores que afetam todo mundo, inclusive as empresas, o pessoal que vai estar assim, acompanhando aqui o nosso podcast, a nossa conversa, e que a gente traga reflexões e que a gente permita fazer transformações positivas para esse pessoal. O tema ele é bem instigante, né? Conflito gerencial no ambiente de trabalho. Esse é o nosso tema de hoje, mas antes, mais importante que nós dois, Alex, é as pessoas que nos assistem lá e nos dão o crédito da sua participação. Muito obrigado pela participação. Se não segue ainda o PGRcast no YouTube, bota no sininho aí, bota para seguir, dá o seguindo ali e seja um dos nossos telespectadores, como diz o meu querido amado irmão Maia, aliás, justificando. Como todos sabem, a atividade do Maia é uma atividade bem complexa, que é gerenciamento de risco, e ladrão não avisa, e acidente também não avisa. Então o Maia, infelizmente, teve que se ausentar para tratar de assuntos da sua empresa, na qual ele é gestor da parte de risco, e ficou ao meu encargo fazer essa entrevista individual com o Alex. Quero deixar alguns recados aqui antes de nós iniciarmos a nossa conversa, que é uma agenda do final do ano. A agenda do final do ano, ela tá bem recheada principalmente com um nível de eventos muito grande. Vamos lá. Nós temos o Exposist, do dia 4 a 5 de dezembro. Aliás, o PGRcast é o podcast oficial do Exposist, então nós vamos estar lá com o nosso estúdio nos 2 dias, fazendo entrevista com os participantes, com os painelistas, com os visitantes, com os patrocinadores, enfim. Vai ser muito legal, vai ser uma experiência muito legal. Agradecer ao CIST, né, na pessoa do René, pelo esse convite, e certeza que vai ser um evento muito promissor e é um evento um dos eventos magnos do nosso ano. No dia 4 a 8 de novembro, nós teremos a Fenatran no Expo Imigrante São Paulo. A Fenatran, só para vocês terem uma noção, a Fenatran está entre a segunda ou a terceira maior feira de transportes rodoviários de carga do mundo, né? A Fenatran é a segunda maior feira do estado de São Paulo, né? Então, quem faz parte do mercado de transporte ou de provedor de tecnologia, provedor de solução, enfim, que está no meio de transporte, seguros, enfim, tem que ir na Fenatran. A Fenatran é um start para as tecnologias do futuro e do momento. Então, vale a pena, é um grande evento a Fenatran, são 5 dias que vai dar 1h da tarde, meio-dia até às 10 horas da noite, e eu vou participar da minha 11ª Fenatran. Então eu sou meio suspeito de falar do Fenatran, adoro a Fenatran, eu acho que ela dá resultado tanto pros
as empresas que estão lá expondo, como também os visitantes. O network lá tá todo o transporte do Brasil lá. Então, se você quer conhecer um transportador, vá para a Fenatran que ele vai estar lá. No dia 29 a 30 de novembro, também um grande evento. Aqui será a FENSEG, no Paraná, em Curitiba, no Paraná. Esse é um evento que está sendo produzido pelo meu grande amigo Dr. Júlio Reis. Dr. Júlio Reis é o presidente do Instituto Carga Segura, ex-secretário de Estado de Segurança do Estado do Paraná, e foi o delegado, vamos dizer assim, o profissional que implantou a Delegacia de Roubos de Carga no Paraná. Então, é um evento muito legal. Esse é um evento em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Vão estar lá órgãos públicos, empresas privadas, falando um pouco de tecnologia, de prevenção, tanto de acidente como na parte de roubo de carga. Então, coloque na sua agenda aí. No dia 17 de outubro, o evento, o workshop mensal do SIST, que é sobre o operador econômico autorizado AEA. O SIST sempre trazendo assuntos relevantes e temas relevantes para os seus workshops. Então, vale a pena também. Isso é um recado. Também, última situação, a gente não podia deixar de fazer o jabá próprio, né? Que é, nós abrimos, nós estamos no 27º episódio, abrimos para patrocinadores externos do PGRcast. Então, se você quiser ser um dos nossos patrocinadores do PGRcast, faça contato comigo ou com meu irmão Maia, e a gente vai fazer aí o andamento para vocês serem os patrocinadores e ter a marca de vocês vinculada a esse, embora isso não é uma questão vamos dizer assim, de orgulho, mas é uma questão, acho que é um grande programa, um grande serviço para o nosso próximo meio, né? Então, se querem vincular a marca de vocês junto conosco. Mas vamos lá. Vamos lá. Alex Barbosa, formado em comunicação pela Universidade de São Paulo e com MBA em sustentabilidade em TI pela Escola Politécnica, também da USP. Alex Barbosa é diretor de marketing da Gristec, gerente de marketing da Gap, empresa de tecnologia que atua na área de logística. Com ampla experiência na área de TI e inovação, atuou em grandes empresas como Itautec, além de acumular passagens por veículos de imprensa como Veja, Infoexame ou Estado de São Paulo. Caramba, velho. Tudo isso que tá na minha frente, meu Deus do céu. Vamos embora. No pacote pequenininho. No pacote pequenininho. Vamos lá. Alex, nós temos como rito no nosso PGRcast conhecer um pouco da pessoa, né? O profissional Alex está aqui, né? O mercado conhece, enfim. Quem é o Alex? Como é que o Alex, como é que foi a história profissional de vida do Alex? E como o Alex chegou até aqui hoje? Tá certo. Bom, vou falar rapidamente. Na minha formação, eu comecei como técnico na parte de eletrotécnica, Adorno. Então, eu fiz uma formação na época no que hoje é o Instituto Federal de São Paulo, mas que era então a Escola Técnica Federal de São Paulo. Né? E fui trabalhar na área, né? Na época tinha essa coisa de você ter a possibilidade de conseguir fazer uma boa vida com um curso grau. técnico. Eu também nasci com um curso técnico. E assim, mas para mim foi uma experiência muito impactante, porque o ensino técnico sempre foi muito rigoroso, né? No nível de exigência, que você pega às vezes um menino de 15, 16 anos e começa a exigir dele uns trancos que a vida só vai dar mais tarde em muita gente, inclusive isso vai ter a ver com o tema que a gente vai estar discutindo aqui. Com certeza. Né? Bom, trabalhei numa empresa no segmento por alguns anos, mas aí a escolha profissional acabou me levando para outro campo. E aí eu fui fazer jornalismo na Universidade de São Paulo, né? Onde eu entrei, assim, demorei alguns anos para fazer o meu curso superior. Eu comecei a estudar em 95, né? Mas já durante o período em que eu estava fazendo a faculdade, eu já comecei a trabalhar na área de jornalismo. Eu fui trabalhar em jornais, né? Eu trabalhei no Diário do Comércio e Indústria. E dentro do jornal eu fui cobrir a área de negócios. E rapidamente eu acabei migrando depois para a área de tecnologia. E aí eu comecei uma carreira de 20 anos cobrindo a área de tecnologia da informação, telecomunicações, como jornalista. Às vezes atuei também como assessor de imprensa durante um longo período. E foi alternando a carreira nesses pontos. E aí, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu fui trabalhar internamente na área corporativa de comunicação da Itautec, que era um antigo fabricante brasileiro de caixa eletrônico, de computador. Fiquei lá durante 11 anos, né? Saí de lá
e recebi um convite, né, de um amigo que havia trabalhado comigo na Itautec para integrar o time da Gap, que é uma empresa de tecnologia que atua nesse setor aqui da área de logística, né? Uma empresa com uma das especialidades dela é a pesquisa e cadastro de motorista, ou cadastro e consulta de motorista, porque a empresa estava crescendo e queria alguém que tivesse uma pegada de marketing, né? Queria estruturar uma área de marketing. Foi até interessante, porque eu lembro que na época, quando eu conversei com o nosso CEO, que é o Rodrigo Vec, eu disse para você, Rodrigo, olha, eu fico empolgado pelo convite que você está me fazendo, mas eu preciso te falar, eu não tenho formação em marketing, né? A minha formação, eu sempre atuei na área de marketing, mas eu não tenho formação nisso, né? Nós somos marqueteiro de nascença, velho. Não, mas sabe, eu falo assim, minha formação, mas eu falo assim, ó, eu queria ser absolutamente honesto com ele, a minha formação é comunicação, entendeu? Então, assim, eu posso atuar nisso, mas eu tenho uma série de fragilidades que você precisa saber, se você vai me contratar. Aí eu lembro que ele virou e falou assim, né, Nora, Alex, olha, deixa eu falar um negócio pra você. Pela minha experiência, se você tem uma lacuna técnica, eu consigo resolver com treinamento. Eu ia te falar isso agora. Mas assim, eu vou te falar assim, ó, caráter é um negócio que tem um valor imenso e que é um negócio difícil de achar. Eu tô te Exatamente. contratando pelo seu caráter. Vamos Exatamente. fazer junto. E nisso só 5 anos. A parte técnica tu treina qualquer pessoa. É isso. Não, Agora a base de caráter, comprometimento, dedicação, é isso. isso você não treina. Isso vem da pessoa. Então é mais difícil tu ter uma pessoa assim do que fazer um treino. Treinamento vai aprender. Nós aprendemos, Nós tá aprendendo o tempo inteiro nós hoje, temos né? uma facilidade de É isso. aprender, né? Então é isso aí. Mas vamos lá. Legal. Conflito geracional no ambiente de trabalho. Cara, eu sofro isso demais. Como que tu enxerga, cara, lidar com essa... eu costumo dizer, é uma frase que eu uso, a nossa geração, nós não fomos formados, nós fomos forjados, Bom, boa definição. tá? Boa definição. Nós somos forjados. A forma como nós somos criados, a forma como nós entramos no mercado de trabalho, a forma como o mercado nos forjou é muito diferente o perfil de hoje. Então, e aí vem isso, gerações a gerações, ela vem tendo os seus aspectos diferentes. Como um gestor sênior como eu, vamos botar assim, tratar com esse conflito de gerações, de pensamentos, de imediatismo, porque cada geração que veio se substituindo a outra vem com um imediatismo enorme, né? Sim, Vem diminuindo sim. esse tempo, então eles acham que em 6 meses eles já tem que ser diretor de empresa, Sim, né? né? Então, assim, Em um ano, presidente. e um presidente, né? Então, assim, como tratar isso, Alex, na tua experiência? Não, é muito difícil, é muito difícil. Assim, eu vejo que quando a gente trata, né, de gerenciar pessoas, né, porque a gente está aqui neste meio, aqui, né, estamos aqui na Ravex, estamos aqui no podcast, estamos imbuídos de tecnologia por todos os lados. Eu acabei de falar para vocês, a minha formação vem na área de tecnologia, né, então eu fui, ao longo desses quase 30 anos de carreira, eu fui vendo a evolução dos meios, o que a gente consegue fazer com o progresso da inovação. Mas, no final do dia, as nossas empresas, as nossas organizações são movidas por pessoas. Sem dúvida. E aí, né, a gente precisa acomodar e trazer para o jogo as pessoas das gerações mais novas. A gente precisa ter renovação, a gente precisa ter oxigenação, a gente precisa trazer gente que vai dar continuidade àquilo que nós começamos, àquilo que nós construímos. Aí, vem, quando a gente fala assim, conflito geracional. Por que a gente fala de conflito geracional? Porque não há entendimento. Porque há atrito. Nós temos as nossas práticas, você mesmo acabou de falar um bom termo, né? Nós somos forjados no mercado, nós enfrentamos dificuldades, nós recebemos impactos, tivemos que ser resilientes, tivemos que ser fortes para poder, assim, enfrentar as dificuldades que eram jogadas para nós. Às vezes em ambientes que eram hostis, em ambientes que eram muito difíceis, mas a gente acomodou essas coisas todas e fomos adiante. As gerações mais novas, elas vêm, vou usar um termo assim, um pouco polêmico, elas são mais moles, são mais doloridas, são mais assim frágeis, não aguentam a pressão, não aguentam cobrança. Eu percebo que também às vezes vem com uma deficiência de formação, que às vezes vem de casa, né? Porque às vezes, muitas vezes os pais também estão mais
às vezes no sentido de querer super proteger os filhos, acabam não preparando eles para a dureza e a realidade do que é o Exatamente. que eles vão enfrentar no mercado de trabalho. Então, eu acho que nós, como gestores, quando a gente vai selecionar e contratar as pessoas, nós precisamos aplicar esses critérios. Então, eu acho que uma das principais maneiras que a gente tem é nós temos que complementar uma deficiência de formação que esses jovens tiveram e que vem, às vezes, de casa ou que vem da escola. É o primeiro caminho que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar, de alguma maneira, fazer um depara, né? Acomodar eles, entender que, não, eles não vão virar diretores em 6 meses, eles não vão virar presidentes em 1 ano. Eles precisam entender que eles têm que comer grama e que isso faz parte do processo de amadurecimento deles. Tu sabe, eu já falei sobre isso aqui em outros episódios. Eu tenho um filho de 18 anos e eu falo o seguinte pra ele. Eu, pra ter o meu lugar ao sol, vamos dizer assim, né? Pra ter tido, e eu acho que eu sou um cara que tive êxito na minha profissão, nós tivemos que ter sido muito bons. O bom não chegava. Nós tínhamos que ser excelente e fora da média. Para poder você ter vamos dizer assim, uma evidência maior no mercado e uma efetividade maior no mercado. Hoje, essa régua caiu tanto que o mais ou menos vai ser o bom. Essa é a minha visão. Tá? Por vários fatores, né? Eu acho que o que mais pega nas novas gerações é a falta de comprometimento e engajamento em uma missão. Eles não conseguem ter esse comprometimento, essa resiliência, aguentar a pressão, como tu falou, né? Nossa, se eu fizesse hoje o que eu sofria 20, 30 anos atrás, eu não tinha nenhum funcionário trabalhando comigo hoje, esquece. Não ia ter, não existia. Eu ia estar respondendo uns 50 processos. Né? Então, É verdade. Eu imagino que não deve ter sido diferente do que foi comigo, né, Anor? Eu passei por inúmeras situações que, se a gente fosse considerar a régua de hoje em dia, era um processo de assédio moral por dia. Cadeia. E eu tive que, não, engole em seco e toca o pau, porque, não, é isso, essa é a regra do jogo. E assim, eu te falo, então, o teu termo no início, que você falou no início, é muito apropriado, né? Nós somos forjados. Porque, cara, quando você é forjado, é no fogo. É no fogo, é na pancada. E aí, assim. Tiro, porrada de bomba, como diz meu amigo Maia. Mas quando você passa por esse processo e você cria você fica cascudo, né? Você fala assim, não, eu entendi. Então, por isso que às vezes eu acho que, eu percebo isso muito na nossa geração, é a capacidade que a gente tem de manter a calma, por exemplo, em situações de crise. Não, e resolver o problema, tu ter o equilíbrio para sair daquela situação. Exato. Né? E às vezes e você vê assim que então lógico, a gente precisa entender que o processo dessa fragilidade ou dessa deficiência das gerações mais novas, que é uma coisa que, veja bem, não é um problema brasileiro, né? É um problema mundial. É um problema de escala mundial. Isso aconteceu com todos. Talvez por mais acesso à informação, talvez assim por uma certa facilidade, porque, sim, né? Eu e o Anor, nós pertencemos à mesma geração, nós estamos na mesma faixa etária. Então nós fomos, em geral, criados por pais que enfrentaram ali os paradigmas da escassez do final da metade ali, nasceram ali mais ou menos ali na metade do século passado. Então a gente foi criado ainda com escassez. Exatamente. Né? Não, se pegar a minha, eu tive uma vida, não tive uma vida que passei trabalho, vou dizer pra ti, tá? Graças a Deus, a minha família, mas não é nem perto das condições que se tem hoje. Exato. Mas mesmo não tendo dificuldade, mas não é 10% que é hoje. Exato. Então, o que eu quero dizer assim, né, Anor, quando eu falo do paradigma da escassez, que é uma maneira de se pensar o mundo, quer dizer assim, olha, aquilo que você tem é pouco e é restrito. Eu brinco assim, vamos lá. Os mais velhos vão lembrar que, por exemplo, não existia essa coisa, por exemplo, de você comprar leite de caixinha no supermercado. Não, eu ia no tambo buscar leite. Entendeu? Eu, por exemplo, aqui, né, sempre morei aqui em São Paulo, você ia comprar leite na padaria
De saquinho. E você comprava leite que vinha num saquinho plástico, senhores. Vinha um saquinho plástico. Ó, eu sou um pouco mais selvagem que ele, tá? Já vinha comprar o leite Todo dia às 10 horas, 9 horas da manhã, a minha mãe me dava lá, que a gente chamava de tarro, não sei se... É uma vasilhame de alumínio, né? Que eu ia, que a gente chama tambo, que é onde faz a ordenha das vacas lá, né? Eu pegava direto do tambo o leite. Levava pra casa, minha mãe fervia lá. Então, assim, era leite in natura. Entendi. Né? E assim, totalmente diferente, né, cara? Não é, passa na cabeça deles fazer um troço desse hoje? Não. Então, mas ó, o que eu vou falar? Então, você comprar o leite na padaria e tal, e assim era a vida. Mas houve um período, estamos ali nos anos 70, anos 80, em que houve uma escassez de leite no mercado. Então, houve racionamento. Então, você só podia comprar 1 litro de leite. Entendeu? Então, o que muitas famílias faziam? A mãe, o filho e a filha, tal, cada um pegava uma filha para pegar 1 litro de leite a mais, para você ter e sobrar para a semana, porque também tinha questão de inflação. Então, assim, eu falo dessa escassez. Aí, como é que eu vou chegar pro meu... Eu também tenho um filho que vai fazer 18 anos esse ano. Como é que você vai chegar para um filho desse e falar assim, não, olha, faltava coisa? Mas como falta coisa? Você vai no supermercado, você vai nas prateleiras, tem uma infinidade de coisas. Então, não tinha a marca que eu queria. Não, mas assim, eu falo dessa abundância que tem hoje, abundância de opções. Não, nós passamos, tu vai te lembrar? Nós passamos por racionamento de cerveja. Lembra disso? Não. Não lembro disso. Não lembra disso? Nós tivemos uma época, nós tivemos um racionamento de cerveja, cara. Você podia comprar meia dúzia cada pessoa e pronto, acabou. É verdade, não Opa, na década de 80, início da década de 80, sim. Nós tivemos racionamento de cerveja. Nós tivemos racionamento de óleo de soja. Racionamento de óleo de soja. Então o que as famílias faziam? As famílias faziam estoques. Eu me lembro que meu pai tinha uma veraneio, nós íamos que é o macro hoje, né? Meu pai ia uma vez por mês, cara, trazia aquela caminhonete assim, eu lembro, assim, nossa. Topo de coisa, porque pra ter o estoque pro sorte. As casas antigas eram assim, você tinha armários, nossa, assim, tá louco. Você tinha o estoque das coisas. Então, assim, aí o que acontece? Nesse processo de transformação da sociedade, nós fomos ganhando algumas coisas e fomos perdendo outras. Onde eu quero voltar dessa questão, né, das diferentes expectativas que cada geração tem em relação ao ambiente de trabalho. Então hoje, assim, nós que somos mais velhos, é normal a gente pensar num conceito de amor à camisa na empresa onde você está e uma certa fidelidade àquela empresa. Exatamente. As gerações mais novas não têm esse valor. Te troca por R$5. Entendeu? Então, assim, há uma questão de... Exatamente. Então, assim, a pessoa não pensa em... Os mais jovens, eu vejo isso, né? Eles não têm aquela visão do tipo assim, não, olha, eu preciso encontrar uma empresa não só onde eu vou ter um trabalho, mas sim numa empresa onde vai me proporcionar o meu crescimento, e não é o meu crescimento assim no sentido, eu vou entrar lá como assistente e depois eu vou virar pleno, depois eu vou virar não sei o que lá. Não é essa questão de um plano de carreira, não. Mas é você ter uma atitude dentro da empresa onde você vai trabalhar, onde você também vai estar preocupado com o seu desenvolvimento. Então eu acho assim, trazendo de novo para o nosso papel como gestores, como quem contrata. Quando a gente contrata, a gente tem que dizer, a gente tem que deixar explícito para os mais jovens, dizer assim, olha, você virá aqui para trabalhar, você vai comer grama, faz parte do seu processo de amadurecimento, e eu vou te ensinar via feedback, via treinamentos, qual é o teu caminho para você se tornar um profissional melhor, se tornar uma versão melhor de você mesmo aqui dentro do trabalho, dentro da empresa. O jovem que conseguir captar isso como oportunidade, entender, isso aqui vai me fazer crescer, esse vai ser um dos caras que vai ser, não os medianos, vão ser os excepcionais. Exato. E assim, até nessa semana agora eu estava conversando com um ex-colega meu de outra empresa, abrimos um processo de seleção dentro da empresa para a parte comercial. Aí eu fui conversar com ele era responsável por um estado, enfim, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, cara. Essa geração de hoje, eles, assim, a pedra que tinha que ser quebrada, né? Nós quebramos ela pro nosso ramo, tô falando com relação ao nosso ramo, tá? Há 20, 25 anos atrás. Que era desbravar um mercado inexistente no Brasil, que é de tecnologia embarcada de veículos, por exemplo. Hoje, essa tecnologia, ela se vende, se auto-vende. Ela é mais consumida do que vendida. Né? O valor dela é percebido. Exatamente. Por quê? Não, porque o mercado precisa dela para funcionar. Então, naquela época não, a gente tinha que gerar expectativa. Né? Então era muito mais difícil, muito mais difícil.
né? Então, até nisso essa geração ela é Privilegiada. privilegiada nessa situação, né? E outra coisa que eu vejo também, na nossa geração, tu vai lembrar disso, nós tínhamos alguns objetivos de família, assim, isso era certo. Você ou trabalhar como menor aprendiz do Banco do Brasil, ou fazer um concurso público, né? Então, assim, não existia aquela situação de empreendedorismo, de tu ser um empresário, ou você vinha de uma família de comerciante, enfim, de empresário, ou você ia para essa situação de concurso público para fazer funcionário público, enfim, né? Ou se formar Funcionário, né? funcionário de uma empresa, então. Só que isso mudou, né? Hoje, e até eu tive aqui um dos nossos participantes, o que foi o Roberto Coletti, falou muito na parte de empreendedorismo, né? A nossa geração ela não foi formada para ser empreendedores. Não, Nossa geração foi formada para ser colaboradores, não empreendedores. Essa geração agora já é diferente. Só que nem todo mundo tem o perfil de ser empreendedor. Né? Então, às vezes tem essa dificuldade. Mas também outra coisa que eu vejo, assim, a geração atual, ela entra numa empresa e ela não consegue vislumbrar a história dela na empresa futura, né? Ela não consegue ter um propósito. Cara, eu vou entrar como, sei lá, auxiliar júnior e eu quero ser auxiliar pleno, eu quero ser auxiliar sênior, eu quero ir para uma coordenação, eu quero para uma supervisão, eu quero para uma gerência, eu quero para uma gerência. Elas não conseguem traçar isso a longo prazo, né? Pela situação de imediatismo. Exato, eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Assim, até o que me leva até a gente trouxe aqui algumas questões para gente discutir, né, Andor? E tá aqui, né? A gente tem que pensar nessa coisa do engajamento de equipes que tem várias pessoas de várias idades. Assim, até eu vou te falar assim, a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar aqui no podcast, né? Na Gap nós contratamos um sênior há um tempo atrás para trabalhar conosco na área de planejamento, né? O meu colega Jarbas, que deve estar acompanhando a gente aqui no podcast, e um cara que hoje está com 55 anos e que quando a gente contratou ele ficou exultante, né? Ele falou assim, pô, vocês vão me contratar? Né? Porque ele não esperava, mas a gente estava procurando exatamente o cabelo branco. Aliás, não é nem cabelo branco porque ele é quase careca, assim, então assim, mas eu não vou entrar nessa polêmica. A gente queria contratar a experiência dele, porque o que a gente percebeu? O compromisso, a senioridade, a experiência, tudo isso que a gente estava falando. A coisa do vestir a camisa, de você ter um sentido até de gratidão para a empresa por estar te dando aquela oportunidade. Sim, com certeza. E ele tem sido hoje um colega nosso excepcional, reconhecido e valorizado ali internamente, porque faz um trabalho importante para nós. Então, assim, como é que a gente faz para a gente melhorar o engajamento, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que aproveitar justamente, Anura, a nossa experiência, o que foi o caminho da nossa trajetória, da gente amadurecer ao longo do tempo e ganhando experiência, ganhando cargos, e explicar, de repente, para esses mais jovens que, assim, né, que ele vai ser que nem um Pokémon, ele vai evoluir ao longo do tempo, entendeu? Então, assim, mas fazendo uma analogia aqui, né, no desenho e no jogo do Pokémon, como é que o monstrinho vai evoluindo lá? Ele não é sozinho. Claro que não. Ele tem que preencher certas condições, ele vai vencendo certos desafios e aí ele sobe de fase. Sim. Então a gente tem que chegar para esses mais jovens e entender assim, olha, você está entrando aqui no teu modo mais básico, assim. Entendeu? Você vai ser submetido a diversos desafios, onde se você fizer aquilo que você espera, o básico que te pede, bacana, você vai estar aqui, você vai receber o seu salário. Mas entenda o seguinte, ó, para você evoluir para uma próxima etapa, uma próxima fase, para você sair de um analista júnior para um analista pleno, e de repente para você virar um cara mais sênior, você tem que sempre exceder as expectativas. Você tem que provar que você é capaz de ter mais responsabilidades. Exatamente. Porque senão você vai estar dando promoção por tempo de serviço. Não que acontecia muito no passado e que era desastroso. Que às vezes você pegava um cara despreparado e botava ele numa condição de gerência. Então, às vezes, ou pior, né? Às vezes você tinha um bom analista, um bom colaborador ali numa etapa. Quando você promovia ele estando despreparado, você desestruturava a equipe, ganhava um mau gerente e perdia um mau analista. E perdia um bom analista. E é um caminho sem volta.
Isso. Como que no meio corporativo, na organização, você vai dizer pro cara: "Ó, tu não vai ser mais um coordenador, tu vai ser um gerente", e ele não dá certo, como é que tu vai trazer ele de volta? Não traz mais de volta. Financeiramente, a lei nem permite, mas é pior que isso, é pior para o ambiente de trabalho, né. O cara vai se sentir um fracassado no meio daquela situação, acabou a vida dele na empresa, pode trocar de emprego. Às vezes você exatamente. Aliás, isso é uma outra coisa. A gente quando a gente é gestor de pessoas, você tem que planejar e olhar assim, ó, legal, É, como é que eu faço para preparar esse cara? Então, o que que você tem que identificar nele? Ó, que lacunas que ele tem. Você tem que recomendar cursos para ele fazer, sim, livros para ele ler, sim, porque você vai preparando ele para que você consiga trazer ele para um outro patamar. E por que que é importante a gente fazer isso? Porque muitas vezes ele sozinho não tem essa percepção. Eu vejo, e isso é uma coisa que, assim, né, eu vou comparar um pouco a cultura brasileira, nesse aspecto, com a cultura norte-americana em relação ao trabalho, tá. Qual é a minha visão? O norte-americano, o profissional, né, quem trabalha, tal, ele, fala normalmente fala mais baixo, ah, fala mais perdão, pra perdão, escutar. ele normalmente ele quando ele vai desenvolver a carreira dele, ele já pensa 20 ou 30 anos na frente. Então, o que que ele faz? Ele vai fazer uma especialização, vai fazer um curso superior numa determinada área. Ele vai trabalhar com, sei lá, administração, né. Aí ele faz assim: "Bom, então o que que eu quero ser? Ah, eu quero ser presidente de uma grande empresa". E ele sabe que ele vai demorar 20 ou 30 anos para fazer isso. Mas ele não fala assim: "Ah, eu vou ser presidente", não. Ele sabe que ele vai entrar como júnior num lugar e ele tem 5 anos para virar pleno, depois ele tem mais 2 anos para virar coordenador, depois mais 3 anos para virar gerente, mas depois mais 5 anos para virar diretor, depois mais 5 anos para virar vice-presidente, depois mais entende? E aí ele chega lá. Sim, Então ele já olha, ele não pensa assim, tipo: "Ah, olha, ele vai sair da faculdade e vai virar", não, ele vai virar presidente da noite para dia. uhum, Ele sabe que ele vai ter um caminho para percorrer e ele sabe que tem etapas intermediárias ao longo dessa trajetória que ele precisa cumprir para chegar lá. Então, se ele pensou que ele vai sair de analista para ser coordenador em 5 anos e passou 2, 3 anos, ele não fez uma especialização, ele não adquiriu competências novas, ele não se lançou a novos desafios, aquele cronograma dele já foi para o vinagre. Se ele atrasou 1 ano, talvez ele vai chegar no final da carreira dele ali, ainda com a capacidade de trabalhar, uhum. e ele não vai conseguir atingir o objetivo dele, ele não vai ser presidente. Talvez ele vai virar diretor no meio do caminho e vai ficar só ali, vai ficar estagnado naquela posição. Qual é o problema que eu vejo da nossa cultura do modo de trabalhar, do modo de desenhar as carreiras no Brasil? O brasileiro médio vive um dia após o outro. Ele nunca pensa: "Ah, olha, eu preciso, nossa, eu tenho 5 anos para virar, sei lá, 2 anos para virar coordenador, 4 anos para virar gerente, 5 anos para virar diretor". Ele vai vivendo um dia após o outro Uhum. e esperando que a providência, a divina providência, ou que algum passe de mágica, ou que um golpe de sorte eleve ele de um lugar para outro. E não é assim que acontece. Nós estávamos falando sobre isso. Quem é que você, assim, você tem 10 pessoas na sua equipe, tá? Aí você tem uma possibilidade de ter uma promoção, Anor. Você vai escolher um cara para subir de cargo. Quem você vai escolher, Anor? É o cara mediano? É o Não, cara que faz só o é básico? o fora de série. O que é o fora de série? É o Aham. cara que faz é o cara que demonstra ter capacidade, vontade, ambição de querer fazer o a mais. E vou te dizer, às vezes a gente tem que estimular essas coisas, porque às vezes você tem uma equipe inteira e às vezes não tem nenhum. Não tem nenhum. Aí você tem que escolher às vezes não é nem o melhor. Bom, gente, vamos pegar quem é o menos pior aqui. Aí é pior, aí é complicado. Vamos pegar o menos pior aqui e vamos investir nesse cara, porque você precisa Sim, ter um. sim. E às vezes assim, você pode olhar, e isso é uma coisa que é transversal, isso acontece em todos os mercados, em todos os departamentos. Eu vou te falar assim, na minha equipe ali na Gap, eu tenho a felicidade de trabalhar com 2 pessoas, é uma equipe pequena, mas eu tenho 2 profissionais engajados, mas que assim, que estão comigo há 5 anos. E eu trato e converso com eles como pares, assim como amigos e colegas, e falo assim: "Ó, a gente precisa estar pensando na formação de vocês o tempo todo". Sim, Então a gente faz isso via feedback, sessões regulares de feedback ao longo do tempo, vamos trabalhando e fazendo projetos juntos, então são caras de alta performance, sim. entendeu. Mas eu já tive equipes grandes onde
equipes maiores, onde você tinha o cara que despontava, você tinha o mais ou menos, e você tinha aquele que era o desmotivado. O cara que você fala, nossa, tu tem que trabalhar. Não, tu tem que trabalhar. Então você tinha que ficar empurrando, né? O que é um desafio legal para um gestor? Cara, quando você tem que brecar um cara, né? Você fala assim, não, calma, vai devagar. Tira o pé do acelerador. Entendeu? Mas esse é um problema bom E de administrar. Eu fui um cara muito brecado na minha jornada. Muito, muito. Então, cara, por favor, não estamos nesse ritmo. Então segura. E eu sou assim, acelerado com 53 anos. Tu imagina eu com 30, né? Então era um trator, né, cara? Tá, mas esse é um problema que todo gestor gosta de ter. Eu adoro ter. Eu prefiro ter um cara que eu tenho que brecar do que ter um cara que eu preciso empurrar. Exatamente. Que você tem que falar assim, mano... Faz mais força pra empurrar. Puta, faz aí. Faz mais entendeu? força pra empurrar. Entendeu? E assim, Alex, você fala aí e o que eu entendo? Às vezes, isso eu vou falar pra ti com relação a marketing também, certo. Tá? Também pra marketing. Você forma um advogado, você forma um médico, você forma um dentista, você forma um engenheiro na parte técnica. Primeiro, você não ensina ele a ser um empresário, né? Então o cara, eu acho que vai se formar em direito, vai botar pegar uma plaquinha lá na porta E os clientes vão aparecer. e vão aparecer assim né? Ou ele tem um lastro de família que já pai de advogado, mãe de advogado, sim, aí ele vai dar continuidade, né? Vai ser a sucessão daquilo, ou você começa do marco zero. Não é assim. Então você precisa se preparar para ir no mercado e fomentar os seus clientes. Você precisa ser comercial para ir visitar uma empresa para prestar serviço jurídico para ela. Você precisa o mercado precisa saber que você está naquele ramo. Então, eu acho que o banco acadêmico ele não te ensina a ser empresário. Como também não ensina você a fazer o seu gerenciamento de carreira. Porque tudo isso que você falou aí é um gerenciamento de carreira. Sim, sim. Né? Então, assim, eu vou entrar nessa empresa aqui, vou entrar nesse cargo aqui. O que eu vou deslumbrar na minha história dessa empresa? Né? Onde que eu quero chegar? Como é que eu vou fazer essa gestão desse gerenciamento de carreira? Então, eu acho que falta isso. Exato. Mas é por isso que eu te falo assim, eu acho que essa é uma fragilidade da nossa cultura de trabalho, da cultura de trabalho do Brasil. Sim. Que é a pessoa não ter isso. Eu posso te falar assim, eu até não tenho conhecimento. Nenhuma faculdade ensina. Pouco se fala disso no mercado. Que é você ter uma noção de que o tempo passa. Exatamente. Entendeu? Quando você pisca os olhos, nossa, já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Para quem está começando agora e está nos assistindo, ou quem está agora, assim, você que está aqui nos assistindo, não importa a etapa da carreira em que você está. Pergunte-se, você fez uma visão planejada sobre onde você está e onde você quer chegar? Será que você não está vivendo um dia após o outro, sendo levado que nem uma folha pelo vento? Só reagindo às situações, em vez de criar essas situações? Você está pensando na sua formação? Porque eu falo assim, né, aliás, nesse ponto eu acho que nós vivemos uma época privilegiada. Porque quem quer adquirir conhecimento tem um universo à sua disposição. Nós tínhamos que ir para as bibliotecas ler Barça e Britânia, velho. Era o nosso Google de 30 anos atrás. Você tinha que ter contato com o professor. Porra, eu vi sobre um assunto tal. Tá ali na tua... Exato. Em meio segundo tá na tua frente. Exato. Então, assim, não tem justificativa não ter conhecimento. Exatamente assim. Então, hoje, quem tem vontade de se aperfeiçoar, quem tem esse desejo, quem tem esse impulso, encontra fartas oportunidades de fazer coisas de cursos gratuitos ou mesmo pagos. Então, assim, gente, nós precisamos investir continuamente na nossa formação. Que é a coisa mais importante. Eu acho engraçado, né? Às vezes, assim, tem pessoas que, né, Andor, não poupam dinheiro para ir no melhor restaurante. Não poupam dinheiro para ter a sua melhor viagem, a melhor experiência, o carro do ano. Quer coisa mais importante, que é você mesmo, a sua mente, o seu conhecimento? Não. As pessoas, aí nessa hora as pessoas fecham a carteira. Mesmo porque isso vai te dar acesso a isso que eles querem, aquela Exato, mas não é, eu falo assim, eu falo de você investir para você se tornar uma versão melhor de você mesmo.
Você expandir o teu horizonte, expandir o teu conhecimento. E, ó, você estava comentando sobre a questão do marketing, né? E a questão de formação. Hoje, nós vivemos um momento da história em que o valor de um profissional na área de marketing é proporcional ao número de conexões que ele é capaz de fazer. Com outras temáticas, com outros assuntos, porque a coisa se desdobra. Sim. Quanto Sim. mais, assim, referências você tiver de áreas diversas, de combinações que você pode fazer, você vai estar potencializando a sua entrega. Com certeza. E hoje, o que a gente vê? Aí vamos puxar o negócio das gerações mais novas. Eu vejo um empobrecimento cultural tremendo. Uma deficiência de formação. Que, inclusive, vou citar aqui um episódio, né? Há um tempo atrás, o YouTube não vai me... Mas assim, eu conceituei entre os meus pares, os meus amigos de marketing, Anora, uma ideia que seria interessante para algumas grandes agências ou grandes áreas de marketing de grandes empresas, que é o chamado VDM, que é o departamento de VDM. É o departamento do vai dar... Vai dar... YouTube não gosta. Sensacional. Qual que é a minha... Não, mas assim, qual que é a minha ideia do departamento de VDM? Então, assim, ó, digamos que você tem uma ideia. Somente as gerações mais novas. Tem uma ideia genial. Vamos fazer um negócio assim assado e tal. Então te prepara. Aí vai passando por todas as etapas, elaboração e tal. Aí quem dá a última palavra. Não, agora você consulta o departamento de VDM. O parte de VDM vai dar uma olhada no projeto e fala assim, não, tá aprovado, pode seguir adiante. Porque é esse departamento que vai impedir de alguma coisa dar errado. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo. Não, a gente qualquer ação, a gente tem que medir o efeito colateral daquilo, né? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo, para trazer um exemplo para materializar isso que a gente está falando. Então, um tempo atrás, acho que foi a Kimberly-Clark, se não me engano, eles fizeram um produto que era um papel higiênico na cor preta. Preto. Que era para ser uma coisa elegante, diferente e tal. Isso chegou a ser comercializado e tal. Mas eles fizeram uma campanha de marketing cujo mote da campanha era Black is Beautiful. Puta que pariu. Não, não, hoje da cadeia isso. Mas isso foi agora, é recente. Ah, é? É recente. Pô, aí, por que, assim, só para, assim, quem não tá entendendo, né, por que que alguém veio com o tema Black is Beautiful? Black is Beautiful é uma frase que remota aos anos 70 e 80 do século passado e que fazia parte de um movimento de autoafirmação da comunidade negra nos Estados Unidos. Exatamente. Tá? Que vivia uma questão de, sabe, de buscar uma maior representatividade racial. Então falava assim, ó, pô, Black is Beautiful. Então você pega uma coisa, o movimento racial norte-americano que tem enormes desafios e você usa isso para tentar vender papel higiênico. Para limpar. Se tivesse passado uma consulta no departamento de VDM, vamos falar assim, vetado. Vetado. Não. Pense numa outra maneira de você valorizar e falar desse produto. Não, vamos outro exemplo. A reação foi tão negativa que o produto saiu do mercado. Então, você pega uma empresa que investiu dinheiro em pesquisa, desenvolvimento de um novo produto, de uma nova categoria de produto para atender aqueles requisitos de uso de um papel higiênico e tal, e por conta de uma campanha de marketing você engaveta o produto. Você joga no lixo todo o investimento que você fez. Porque alguém teve uma ideia que pegou uma referência antiga, pô, eu tenho falado uma coisa, que esse produto aqui tem a cor preta, tal, não sei o quê. Black's Beautiful. Alguém lembrou de Black's Beautiful. Não, vou te dar outro exemplo se tivesse o VDM, não ia dar problema. Burger King, recentemente, com o Kid Bengala lá no Exatamente. ator pornô. Aí tu vai dizer assim, tu vai levar tua filha pra comer um Burger King com o Kid Bengala? Exatamente, vai pegar Como é que ninguém viu com esse gente, pelo amor de Deus? Não, porque assim, às vezes no afã de você, não, vamos ser, porque tem isso também, não, vamos ser ousados, vamos ser irreverentes, mas você tem, às vezes você tá tendo um excesso. Sim. E aí eu volto ao meu ponto. Por que que a equipe de marketing da Kimberly-Clark falhou? Por que que a equipe de marketing do Burger King, que é genial, genial. E que são departamento de marketing mais acerta do que erra. Muito mais acerta. Mas assim, o que é importante? Você precisa ter um conjunto de referências culturais. Sim. Então eu acho que está faltando cultura geral nas áreas de marketing e nas gerações mais novas.
Vocês precisam ler mais, vocês precisam ouvir mais música, vocês precisam conhecer mais coisas. Porque na medida que a gente vive hoje a era das bolhas, né, Anor? As pessoas se empobrecem culturalmente. Eu vou te fazer uma provocação. Nós estamos hoje falando em IA. Eu vou dizer para ti o que eu penso do IA. IA, ele sendo bem utilizado de forma correta, ele é um avanço sem volta na tecnologia no mundo hoje. Só que ele tem o lado perverso dele. Quando você vê assim, uma banca de advogado fazendo uma inicial, ou uma sustentação, ou uma defesa por IA, acabou o estudo do aquele advogado. Eu acho, na minha visão, eu tenho certeza disso, que o IA vai servir para idiotização do ser humano. Eu concordo com você que acho que existe esse risco. Eu acho que é iminente. Não tá Existe esse entendendo? Eu risco acho que e é um risco elevado. eu fiz elevado e eu fiz um teste disso, tá? Eu nunca utilizei ChatGPT, essas porra, eu nunca usei isso. E aí eu fiz um teste para fazer eu queria montar uma apresentação em cima de um tema, de uma palestra que eu ia dar. E eu joguei esse troço no IA. Então, vamos ver o que sai. Ele me economizou 20 dias de trabalho. Entendeu? Sim. Saiu o que eu queria, velho. E aí eu fiz algumas melhorias ali e tal, trouxe ele pro meu ambiente e tal. Então... Acelerou muito. Acelerou muito o meu trabalho. Então, assim, aí tu pensa assim, cara... como é que fica essa geração que ela é imediatista, não quer estudar, e com uma ferramenta dessa na mão? Os caras não vão ler mais, velho. Então, a IA vai ler por eles. A IA vai se culturizar. Como eu não sei se existe essa palavra. Vai desenvolver a cultura dele. Não é mais ele. Então, mas aí que tá. Esse eu acho que é o grande desafio para as gerações mais novas, que elas têm que estar muito atentas a isso. A IA, eu vejo ela como aliás, assim, a Microsoft, né, é uma das empresas que tem lá uma IA deles que eles vendem e fornecem no modo gratuito e no modo pago para quem é usuário do Office, do Microsoft Office lá. Que eles chamaram muito, foi uma escolha muito feliz, chamaram de Copilot. Então, eu vejo a IA como um copiloto. Aí, um apoio. Um secretário, uma secretária que fala assim, ó, tipo, ó, eu tenho essa ideia, eu preciso que você faça isso, você faz essa filtragem para mim. E aí você tem, assim, como se fosse, sei lá, amiguinhos amestrados que vão lá e vão ajudar você a quebrar a pedra para chegar naquilo que você quer. Eu posso falar bastante para você, a gente pode ir até uma próxima conversa, se você quiser, a gente pode ter um dia um PGR Cash só para falar de IA, porque eu não posso dizer que eu fui um pioneiro nisso, mas, por exemplo, a primeira vez que eu apresentei o ChatGPT dentro da Gap foi na versão 2 ponto alguma coisa, e isso há 2 anos atrás. E quando eu fui mostrar as potencialidades lá internamente pro nosso time, e eu falei assim, olha, gente, é isso aqui, tá nesse estágio, tá assim, esse assado. Eles ficaram maravilhados. Falaram assim, nossa, não vamos precisar mais de programador. Aliás, não precisa nem mais, da área de... A sensação que me deu, eu vou te dar assim, qual é a sensação que me deu quando eu... Assim, essa máquina tá lendo o meu pensamento, velho. Não é possível um troço desse, cara. Então. Mas aí eu lembro que aí até o Yuri, né, o Yuri Magri, que foi quem me levou pra Gap, que é o nosso controller, ele brincou comigo assim, nossa, Alex, então com isso daqui eu nem preciso mais de você. Aí eu falei assim, ó, aí eu virei pra ele e falei assim, ó, cuidado. Porque com a medida com que tu me medes, tu serás medido. Exatamente. Se isso vale pra mim, vale pra ti também. Isso vale pra você também. Aí ele ficou quieto. E eu falei assim, ó, uma coisa que valia naquela época e que continua valendo hoje. A IA, ela não faz aquilo que você quer. Não. Ela faz aquilo que você pede. Pede, exatamente. Tu tem que saber pedir. Então você tem que saber pedir. Exatamente. Entendeu? E o saber pedir, e aí eu volto à minha questão... Tu tem que ter um conhecimento básico. Sim, mas eu volto assim, tão melhores serão os resultados, Anor, do que a IA te fornece, quanto mais forem as tuas referências culturais. Então, quanto mais tu souber, quanto mais você souber... Mais subsídios tu dá pra ela montar... Mais refinado será o teu trabalho. Exatamente. Então, eu falo assim, jovens, não pensem que a IA vai fazer o trabalho por vocês. Porque se ela conseguir fazer o trabalho por vocês, vocês não são necessários. Agora, eu falo foi nessa hora que eu volto a dizer, os cabeça branca, os nossos cabelos brancos,
a nossa experiência, as nossas referências culturais nos permitem ter perguntas e pedidos mais refinados. A gente consegue fazer a coisa de uma maneira mais acelerada. E aí que a coisa faz diferença. Então, ao longo desses 2 anos, André, eu fui testemunhando a evolução dos modelos de inteligências artificiais, fui vendo fui acompanhando essa explosão generativa, então eu posso falar de carteirinha, de que ainda assim nós precisamos que as pessoas tenham uma riqueza cultural. As pessoas precisam ler mais, precisam ler livros e tal. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, né? Eu sempre fui um leitor de jornal, do jornal impresso. Eu sei que hoje nós somos uma raça em extinção, né? Assim, e eu até falo assim que o jornal, ele hoje, lógico, ele tá no celular, ele tá na internet, as notícias estão no podcast, então você vê novas maneiras de consumir informação e notícia. Mas tem uma coisa que era muito interessante na experiência de ler jornal no passado, que ela ainda existe, mas hoje um pouco menos, e que tem uma palavra que é uma palavra em inglês, que ela tem uma tradução muito ruim no português, que é o serendipity, né? Seria uma certa aleatoriedade. Quando você abria o jornal, você via uma curadoria de informações e notícias feitas pela editoria do jornal que você acompanha, se fosse o Estadão, a Folha de São Paulo, não importa. Você via ali coisas que estavam acontecendo, você via coisas com as quais você até gostava, se identificava, se concordava, e você via outras coisas. Então você tinha uma experiência geral de coisas que iam além da tua bolha, das tuas preferências e das tuas escolhas. Exatamente. Então, com isso, você se enriquecia culturalmente. Você via... Hoje, quando a gente vê a questão da bolha informacional, o que é? Ah, não, eu só vou ler e só vou acompanhar aquilo que está alinhado com aquilo que eu gosto e acredito. E aí isso fecha os teus olhos para um horizonte de possibilidades que te permitem realmente entender o mundo, Sim, entender os desafios, as tuas realidades. Então, por isso que eu falo assim, você te bota uma viseira aqui, te né? bota uma viseira, entendeu? Ah, não, eu quero só ouvir notícias do Palmeiras sobre quitação e carros rebaixados. Cara, seu mundo vai se resumir a É isso. isso. Então, aí eu falo de novo assim, né, pra gente promover os talentos. Não fique restrito à sua bolha. Expanda seus horizontes, desenvolva novas capacidades, novas competências, porque aí esse cara vai ser um profissional melhor. E como reter esses talentos? Cara, reter esses talentos. Essa, assim, assim, esse é um grande desafio, né? Eu diria para você, Anor, que hoje uma forma que tem um grande potencial de te dar sucesso para você reter os teus talentos é você primeiro dizer para as pessoas assim que é meio que o clichê, tá? Mas dinheiro não é tudo. Entendeu? Agora o desenvolvimento da pessoa. Hoje eu consigo ter esse pensamento. Há 20 anos atrás eu não conseguia ter esse pensamento. Então, mas o que eu quero dizer assim, ó, eu vou A falar, maturidade me deu esse pensamento. então, eu vou falar o que aconteceu, mas não vou citar o nome do profissional, Sim. mas vou falar de uma coisa que aconteceu com um profissional da Gap. Então, esse profissional, um comercial, um bom comercial, jovem, um bom potencial, mas que num determinado momento, na minha avaliação, a ambição dele era maior que a competência. Deixou ser maior, né? Deixou-se maior. Então, o que ele fez? Ele saiu e foi tentar trabalhar numa outra empresa num cargo maior. Porque ele queria queimar etapas. Sim, Pô, sim. tô vendo assim, eu tô vendo ali o meu diretor que ganha muito mais do que eu, tem um carro melhor do que eu, não sei o quê, eu quero ser esse cara. Mas ele tem todo o direito de pensar em ser esse cara. Não, E ele deve. Ele deve. Acho saudável que ele tenha essa ambição. Mas assim, Exatamente. aí o que ele fez? Ele falou assim, não vou esperar eu fazer essa trilha dentro da empresa. Eu vou ao mercado, vou ganhar um cargo de gerente no outro lugar. Lá vou ganhar mais tal. Mas o que aconteceu? Ele não estava preparado. Tá. Ele estava imaturo para o negócio. O que aconteceu? Não deu certo. Foi para uma outra empresa. Não deu certo. Foi para outra empresa. Aí acabou regredindo para a condição de comercial, uma terceira, uma quarta empresa. Então, onde eu falo?
planejamento de carreira, desenvolvimento. Respondendo a tua pergunta, como é que você retém o talento? Você diz assim, olha, aí você como gestor, você diz assim, ó, Anor, eu estou comprometido com o seu desenvolvimento, eu quero que você estoure, eu quero que você faça sucesso. Exatamente. Eu vou te ajudar com isso. Eu sou a ferramenta para isso. Agora, Exatamente. Assim, uma das minhas missões tem que estar para você reter um talento, falar assim, ó, você tem que estar comprometido com o desenvolvimento do cara. Ainda que depois ele vá trabalhar na concorrência, que ele vá para o mercado. Mas assim, porque se esse jovem, se esse profissional entender que você realmente quer o desenvolvimento dele, ele vai confiar em você e às vezes ele não vai abrir mão de trabalhar com você por uma oferta de R$ 100 a mais eu, na outra empresa. eu costumo dizer assim, é que comercial, quando você trata com uma equipe comercial, ah, isso que eu vou dizer, isso que eu vou falar não é uma coisa, não é uma coisa ruim, tá? Embora ela pareça ruim, mas não é uma coisa ruim, porque isso é coisa profissional e todo profissional tem que idealizar isso, né? Eu costumo dizer que o gestor comercial tem que fazer a equipe dele ganhar dinheiro. Eu acho também. Eu também acho. O principal objetivo do gestor comercial é fazer com que aquele profissional ele evolua profissionalmente como pessoa, como profissional, enfim, mas também ele evolua financeiramente. Porque é isso que vai dar o brilho nele, né? O Certo. comercial que não ganha dinheiro, que tá ali o comercial que trabalha pelo fixo, Não, mas não. esquece, não vai rolar. Não, Entendeu? concordo. Então, eu acho que um gestor ele consegue reter o talento dele assim, fazendo esse tipo de gestão, fazendo com que ele se valorize profissionalmente dentro da organização, né? E, e consiga ter êxito na sua carreira e ter o gestor dele como espelho. Né? Eu tive gestores sensacionais como meu espelho. Né, e grandes coisas que eu faço hoje, a forma como eu trato as coisas, como eu trato a minha equipe, como eu trato, é de forma completamente, é muito focado no meu passado, muito, Sim, porque foi a minha escola. porque a gente é impactado por pessoas assim. Exatamente. Então, assim, eu tenho 2, 3 exemplos ali que são bem, que eu utilizo muito. Uma coisa que eu queria tocar, um assunto que eu queria tocar, um pouco fora disso aqui, mas também é um assunto institucional, né? Que é sobre comportamento, enfim, tal, sobre inclusão, que é a cultura woke, né? Que as empresas estão dando um passo atrás nisso, né? Estão vindo grandes corporações como Google, Nestlé, que mais? Microsoft, anunciaram para o mundo que estão abandonando essa política. Essa coisa da inclusão, da diversidade. Exatamente, né? exatamente. Como é que tu enxerga isso? Cara, eu acho que esse é um grande desafio. Porque assim, só para contextualizar, né? Para quem tá Nós não tínhamos combinado esse assunto, mas não, me veio na não tem cabeça. problema, mas é um tema espinhoso e eu acho que a gente tem que tratar. Sim. Né? Assim, só para quem está nos acompanhando, a cultura woke, né, que é uma palavra que quer dizer em inglês, quer dizer despertado, uma consciente, né? E que no caso da cultura norte-americana, ela assumiu um protagonismo, um peso muito grande de você fazer a inclusão da diversidade. E aí, quando está dizendo isso, é diversidade de vários tipos. Inclusão de mulheres, inclusão de diversidade racial, de gênero, de opções sexuais. Né? Só que o que aconteceu? E é uma coisa esquisita, porque nos Estados Unidos isso virou uma coisa um pouco exagerada, uma coisa exacerbada. Né? Saiu do controle. Eu diria assim que tomou uma proporção que não condiz talvez com a realidade. Na minha avaliação. Sim. Porque, às vezes, quando você utiliza o prisma da diversidade como o norte das suas decisões e das suas contratações, você está deixando de lado outros aspectos. A parte técnica, principalmente. Como as questões das competências e o que você precisa de gente para trabalhar. Exatamente. Né? Então, assim, isto posto, eu quero dizer assim, que no meu entender, é importante que a gente entenda que não há qualquer limitação, né, e não deve haver, para a contratação do ponto de vista da questão do sexo, do gênero, da opção sexual, da raça, da origem das pessoas.
eu acho que nós temos que fazer contratações baseadas em valores eminentemente humanos. E o respeito, o verdadeiro respeito, é eu não usar a questão da diversidade apenas como o norte. Eu vou contratar a diversidade porque é diversidade. É a coisa. É muito diferente, por exemplo, assim, de uma cultura que é uma cultura sensacional que eu vejo, que é até obrigado por lei, né? Que é a contratação de PCD, por exemplo. PCD é uma inclusão. É uma inclusão. Só que é uma inclusão altamente justificável, né? Você ter você dá aquele percentual de vaga na tua empresa para uma pessoa que tem Algum tipo de alguma deficiência. Então, assim, eu acho isso é excelente, isso é uma situação sensacional, isso. Agora, você ter que balizar a tua contratação, a tua equipe por opções, ou por pior ainda, por pele, que coisa que eu vejo, nós vimos há pouco tempo atrás uma manchete no jornal dizendo assim: mulher negra, gorda, ganha medalha de ouro nas Olimpíadas, uma brasileira. Uhum. Essa foi a manchete do jornal. Se eu sou ela, eu processo o jornal por racismo e por misoginia. É porque às vezes Olha que ponto nós chegamos. Assim, ela não deram valor pelo processo que ela passou de preparação. E eu gosto de esporte e eu sei o quanto eu preciso me preparar para participar, para praticar o esporte que eu pratico, né? Então eles desvalorizaram ela como mulher, desvalorizaram ela como processo da profissional, de treinamento, de dedicação, de resiliência, de suportar frio, calor, chuva, dor, tudo que um esportista passa. E botaram uma situação vamos dizer assim, ideologia acima de tudo isso. Às vezes são maneiras distorcidas, né? Muito distorcidas. De você tratar Mas o que mais isso, me deixa, desculpa, mas o que mais me deixa assim preocupado é que essa distorção não vem de pessoas que não têm um conhecimento, que não têm, sei lá, habilidade, vem de pessoas que têm acesso às informações. Então eu fico muito preocupado com isso. Assim, para a gente tentar pensar num caminho assim de evolução, né? É claro que às vezes você não consegue no processo histórico, você não acerta de primeira. Não. Então, às vezes você dá um passo para frente e você às vezes fala assim, não, puxa, não foi isso, você dá um outro passo para trás, para depois você dar um segundo passo à frente, e aí você vai ajustando ao longo do caminho. Sim. Então, às vezes, na minha avaliação, Anur, essa questão da diversidade, talvez ela tenha, no afã de corrigir problemas, talvez tenha sido feito de uma maneira desequilibrada. Totalmente. E que, portanto, precisa ser revista para fazer ajuste. Não é para você... não vamos tratar de diversidade. Não vamos nos preocupar com isso. Sim. Não é isso. É apenas assim, em que proporção, em que energia, em que medida nós vamos conseguir fazer isso para que seja uma coisa justa. Vamos dar um exemplo aqui, né? A questão da participação da mulher no mercado de trabalho. Ora bolas, é absolutamente eu vi que tu ficou surpreendido do que eu te falei. Tá aqui, ó. Não, mas assim, então tu olhou, tu viu que tu ficou assim, pô, tomou um... eu vou falar assim, então muitas vezes, assim, você... Ele chega a ser inacreditável. Vamos falar um outro tema aqui, mas que tem relação com isso. Você tem um movimento afirmativo, né? Quando eu falo movimento afirmativo, assim, quer dizer assim, precisa ter uma aceitação da pessoa como ela é. E eu acho que nesse ponto mas não tenha dúvida disso. Temos que separar as coisas. Então, por exemplo, vamos falar de um assunto pesado aqui, tá? A questão da aceitação da beleza da mulher gorda, da mulher obesa. Então, assim, de novo, isso é uma coisa que acontece muito forte nos Estados Unidos e que às vezes no Brasil é reproduzido como um pastiche, né? Como um clichê, como uma versão às vezes mal traduzida. Qual que é? Não, a ideia de que não, a mulher ela, você não aceita o padrão de beleza de uma mulher magra, fit e tal. Não, você
a mulher gorda, obesa, acima do Fora do peso, peso. muito acima do peso, ela é tão linda como a outra também. Só que quando a gente vai pensar na saúde da É isso que pessoa, eu ia dizer. É doença. Obesidade é doença, na tá? saúde da pessoa, é difícil você encarar isso como uma realidade aceitável para todo mundo, porque na hora que você vai ver, essas mesmas mulheres têm muitos casos em que elas, às vezes, sofrem, acabam morrendo por infarto prematuro, problemas de AVC. pressão alta, AVC, né? Então, eu posso falar o quanto eu quiser que a mulher é linda de qualquer forma que ela for, mas, gente, obesidade sempre será um problema de saúde e Anor, digo mais, você pode passar batom num porco, mas ele ainda será um porco. Exatamente. Entendeu? Então, assim, vamos não vamos tapar o sol com a peneira? Exatamente. E eu posso dar um depoimento sobre isso. Você pode sentar e falar disso de janelinha, porque você passou por esse processo. Estou passando ainda. Esse é um processo que eu vou levar até o final da minha vida. Não existe um fim para esse processo, tá? Então, as pessoas têm que entender que você não gostar de ser obeso não é uma questão de beleza, é uma questão de saúde, né? Eu posso dizer hoje, com 50 quilos a menos, que eu sou uma pessoa completamente diferente de 3 anos atrás. Em todos os aspectos. Todos. E as pessoas têm que se conscientizar disso. É difícil, cara. Vocês não têm noção do que é difícil. Eu trato a comida como uma droga. Comida é uma droga. Se você se viciar em qualquer droga, você vai ter problema. E a comida é uma droga. E é uma droga muito gostosa. Não é, não. Sei lá, Então, assim, é complexo isso. Muito. Mas vamos voltar para o nosso tempo, então não vou ficar aqui. Até porque nós já estamos. Já passamos uma hora, cara. A gente pode voltar a esse tema depois, hein? Como aí esse tema aí gera. Eu vou até trazer aqui, eu vou trazer aqui uma nutróloga e um preparador físico aqui para nós falar sobre isso. Excelente ideia. Excelente que é ideia. A minha nutróloga, que é o meu minha preparadora física, nós vamos falar sobre isso aqui. Já está agendado, já nós vamos falar sobre saúde e o que. E até, se vocês. A Arte de Influenciar Negócios é um livro na qual eu sou coautor, e eu falo sobre esse tema. Eu lembro. Sobre o que o esporte pode trazer de benefício para o meio corporativo. O que o esporte te ensina? O que você ter resiliência, determinação, ter foco, ter objetivo pode te trazer de benefício para o meio corporativo? Porque é isso que nós temos que ter também no nosso dia a dia, né? Não é só para o esporte. Então, a Arte de Influenciar Negócios, que quiserem adquirir, faça contato com esse que vos fala. Liderança inclusiva e flexível, né? Em vista de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, não tem como ser diferente. Não, eu acho até que assim. Se você for aquele cara, é assim como eu quero, pronto, acabou, esquece, você não vai ter ninguém trabalhando do seu lado. Né? E como trazer esse pensamento para uma geração hard como a nossa? Nor, assim, até para a gente fazer aqui uma amarração final e já caminhando já pro final dessa nossa edição do podcast, assim, eu acho que a melhor maneira da gente tratar uma liderança inclusiva, que, portanto, retoma a questão da diversidade que a gente estava falando, na minha avaliação, a gente ver isso como uma oportunidade e não como um problema. O que eu quero dizer com isso? Quando tu contrata na tua equipe ou na tua empresa um monte de clone, todo um igualzinho ao outro, você concorda que os pontos de vista, a maneira de perceber o mundo, a maneira de encarar os desafios, a maneira de superar as crises, ela vai ser limitada. Restringe muito. Restringe muito. Porque tem um monte de gente pensando igual. Exatamente. Tem um monte de gente que tem as mesmas referências. Tem um monte de gente que, entendeu? Então, qual que é a melhor maneira? A unanimidade me preocupa. Exatamente. Então, como é que você faz uma liderança inclusiva e flexível? Cara,
tu tem que montar um time de futebol. Cara, eu ia usar esse exemplo. Olha, Você tem que usar um time de tem futebol. que usar quem? Tem que ter o cara que arma, Você tem que ter o cara que faz o gol. exatamente. Então, você tem o cara que faz o gol, você tem que ter o cara... Exatamente assim. Então, eu tenho assim, né? Eu tenho dois... Quando começou, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Então, assim. Então, você tem que ver o seguinte, assim. Então, você tem que ter, na medida que lhe seja possível, né? Uhum. Você tem que ter pessoas de idades diferentes, de formações diferentes, entendeu? Pessoas que reflitam a realidade do que é a riqueza do Brasil, da nossa brasilidade. Cultura diferente. De culturas diferentes, de regiões diferentes, de formações diferentes, de idades diferentes, de sexos diferentes. Porque na medida que você cria esse time, certo? Composto por pessoas de bases diferentes, formações diferentes, e você fala assim, galera, ó, todo mundo aqui é o nosso time de futebol. Nosso objetivo, a gente vai fazer esse gol junto. Porque você não consegue montar um time de futebol só com um craque. Não. Você tem que ter um time que apoia. E não adianta ter um técnico bom. Não adianta ter um Guardiola. E ter um time que bagunçado. Assim como você pode ter um time de craques, se você não tiver um técnico bom, que oriente, que dê a estratégia, que dê o caminho. Exatamente. A mágica não acontece. Então, a mágica, assim, para falar da liderança inclusiva e flexível, assim, o líder, ele tem que perceber isso como oportunidade. Não, é bom eu ter uma equipe diversa. É bom eu ter uma equipe. Porque às vezes assim, eu faço uma determinada afirmação. O céu é azul. Mas alguém da tua equipe pode falar assim, Alex, é verdade. O céu é azul, porém... E a pessoa vai lá e expande o teu contexto. Sim. Te mostra uma outra coisa e aí... O resultado final da atuação... Quando tem queimado em São Paulo, ele se torna cinza. Exato. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, quando você tem gente com pontos de vista diferentes, formações diferentes, você enriquece a possibilidade de entrega do teu trabalho e da tua equipe. Uhum. Então, o líder, para ele ser inclusivo e flexível, ele tem que saber acomodar as diferenças, ele tem que reduzir os pontos de atrito e ele tem que ensinar. Ele tem que ensinar aqueles que estão abaixo de si que, ó, gente, vocês... são um time que eu selecionei. Juntos a gente vai ganhar. Eu vou fazer uma outra metáfora do time de futebol, que eu tenho 2 filhos, né? E eles são diferentes de si. Às vezes, um tem uma performance melhor numa determinada coisa, o outro é melhor na outra e tal. E às vezes... tudo é normalidade. E como pai, às vezes você fica naquela preocupação. E às vezes eu conversando com pais mais velhos, né? Eu falo, não, mas meu filho tá fazendo assim, tá fazendo assado, ou não tá fazendo determinada coisa. Aí ele fala assim, e o outro faz. Aí eu falo assim, Alex, você tem que pensar o seguinte, ó. Os filhos da gente são que nem os dedos das mãos. Todos os dedos fazem parte da mão, não fazem? Tudo diferente. Cada um diferente. Cada um tem uma função, cada um tem uma força, cada um tem uma potencialidade. Assim, às vezes, sem um, tira um pra você ver. Tira o dedão, tu não pega nada. Você não pega nada, entendeu? Então, assim, eu diria assim, então, essa é a questão da diversidade. Então, você tem as diferenças, cada um tem um potencial, cada um tem um tipo de entrega diferente, e que se você lapidar, se você trabalhar no teu time, você vai ter um time melhor do que aquele cara que tem um monte de gente que é um cara igualzinho ao outro. Muito bom. O meu querido irmão Maia, que hoje, felizmente, não está conosco aqui para participar desse episódio, que ele gostaria muito de participar, eu estou vendo ele. Ele tem um ditado que é sensacional. Quem não come papel, come grama. É pesado. Quem não come papel, come grama. É sensacional isso. E assim, como tu enxerga essa parte de... lógico, eu já imagino o teu espaço, mas com relação à capacidade de desenvolvimento contínuo no teu... na tua vida, enfim, em si, profissional, com pessoa, enfim. Você fala no sentido assim, a minha... Capacitação sua, profissional, do profissional. Certo. Como eu te falei mais cedo da nossa conversa, Anor, hoje a gente vive uma época privilegiada onde o céu é o limite se você quer apostar no seu desenvolvimento pessoal. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa tem que colocar isso como uma parte da sua rotina. O que é que eu estou fazendo nessa semana, nesse mês, para o meu desenvolvimento pessoal? Que habilidade nova eu aprendi? Que conhecimento novo eu tive? Que ponto de vista novo eu tive? Esses dias lá na Gap nós fizemos um processo de uma imersão, um treinamento, né, que a gente fez no final de semana, de inteligência emocional.
Eu ia tocar nesse assunto, né? né? Que eu achei foi muito interessante, muito Que é, rico. que é o grande problema hoje nas corporações, tá? Que é um grande desafio, Nossa, mas é um grande. e ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, que acho que é o campo que hoje. Já fiz 3 programas sobre inteligência emocional aqui. Então, um deles eu acompanhei, inclusive. Muito bom. Que vocês trouxeram. O Carlos Serpolini, É, e depois eu trouxe a Vivi. Não, foi Viviane. ela. Foi ela. Foi a Viviane. Exatamente. Eu lembro que Cassie. era aquela mulher. E é assim. Que aliás, com provocações muito interessantes. Foi legal a gente fazer esse treinamento em company, que a gente fez um final de semana, foram 2 dias de 12 horas intensos ali e tal. Mas uma das coisas lá que um instrutor nos falou, né, o Paulo Trindade, que deve estar até acompanhando a gente aqui, ele virou e falou assim, vocês aqui, como é que está o desenvolvimento de vocês? Assim, e quantos livros vocês já leram esse ano? E aí, rapaz, eu me peguei, porque eu falei, nossa, é verdade. Porque, assim, eu tenho um hábito, mas assim, olha que interessante. Eu tenho um hábito muito ruim, que eu reconheço aqui. Eu começo a ler, se não um livro, eu começo a ler 3, 4. 2 ou 3 livros, aí assim, vem o dia a dia, me pega, vai, não, agora parei, aí assim, nossa, no primeiro livro, que parte que eu tava mesmo? E aí, mas assim, foi legal a provocação dele, porque eu falei assim, nossa, é verdade. Então, quando a gente vai começar uma coisa, você tem que começar e ir até o fim. Final. E aí você sabe que foi interessante, que a partir da provocação dele, ele falou assim, não, vou pegar o primeiro livro que eu comecei e eu li o livro até o final. E para mim foi uma sensação de confiança. Nossa, gente, então agora eu vou fazer os outros. Porque quando a gente faz isso, de um processo, assim, então... Respondendo a tua pergunta, e o meu conselho que eu dou a todos que estão nos ouvindo. Você tem que implementar na sua vida um processo sistemático de autodesenvolvimento em que você tem que fazer da tua rotina, ler um livro, fazer um curso, se aperfeiçoar. Quanto você vai gastar? Você vai gastar 1 hora por dia? 1 hora por dia? Meia hora por dia? Assim, ó... Vai pra cama, te dormir ali, fica melhor momento que tem pra ler. Meia hora, assim, meia hora por dia. Não consegue meia hora, assim, não importa. Se você fizer 15 minutos, aí eu faço um paralelo. Você sabe que eu sou um atleta amador, mas a atividade física faz parte da minha vida regular. Então, assim, ou eu faço uma musculação num dia, um aeróbico no outro e vou treinando. Assim... Faço atividade pelo menos 6 dias por semana. E isso tu não faz um dia, tu sente uma falta terrível. Não é. Então, assim, isso está na minha rotina. Sim. Faz parte da minha vida. Sim. E eu falo para todo mundo: faça uma atividade física da sua rotina. Não importa se você começa com 15 minutos. Você faz 15 minutos de esteira, parabéns, você já ganhou de todo mundo que ficou no sofá. Exatamente. Então eu vou usar essa mesma lógica para o desenvolvimento pessoal. Você não consegue fazer meia hora, você consegue fazer 15 minutos? Assiste o nosso podcast aqui da Rabex. Assiste um outro podcast sobre tecnologia, sobre inovação. Sabe que isso aqui que nós estamos fazendo aqui me salvou, né? Assim, os podcasts me salvaram. Porque eu tenho um problema, eu reconheço, tá? Eu sofro de uma coisa chamada ITDAH. Não sei se já notou que eu sou um hiperativo não tratado, né, cara? E eu tenho muito problema de foco. E a leitura é uma desgraça para quem não tem foco. E os podcasts, eles estão me dando uma sobrevida, assim, absurda. Porque eu quero ver sobre tema tal. Cara, de Jundiaí até a empresa, eu boto escutando lá venho escutando o podcast. Escutam... Claro, e assim, e é sensacional. Porque se eu fosse ler para aquele tema, eu ia ter que ler um livro inteiro, e para pessoas da minha deficiência, ficar ali, ó, blá, 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 cara, cai na monotonidade. Se não for se for um assunto que eu gosto, que desperte meu hiperfoco, eu leio um livro em 1 dia, 2 dias. É um absurdo, assim, blá, blá, blá. Agora, se aquele troço não me chama atenção... nossa, é um parto. Se é uma obrigação que eu tenho que ler, meu Deus, aquilo se torna um martírio e não mais um prazer. Né? Então, a provocação que eu deixo é essa. Dedique... vou dar um desafio. Dedique pelo menos 15 minutos do seu dia para o seu desenvolvimento pessoal.
pode assistir um podcast, pode assistir um audiolivro, pode ler um livro, pode, assim, 15 minutos. Porque, olha, 15 minutos, amor, eu já fiz a conta. Então, 15 minutos para uma atividade física, 15 minutos para o seu desenvolvimento pessoal. 15 minutos, Anor, é aproximadamente 1% do seu dia. Eu já fiz essa conta. Uhum. Então, a pergunta que eu faço é assim, jura por Deus, Anor, que você não consegue dedicar 1% do seu dia para o seu desenvolvimento pessoal? Aí fala, não, mas não dá tempo. Não, mentira. Não, eu mentira. vou te provar que dá tempo. Porque assim, você às vezes gasta mais tempo na sua autofagia de você ficar ali, brincando no celular, Nos feeds de notícia, nos feeds de nos feeds notícia, da rede social. na rede social. Você gasta mais tempo, às vezes, no banheiro. Você gasta mais tempo, às vezes, na refeição. Então, assim, eu não estou dizendo para você não olhar a rede social, não ter um momento de relax. Não, não é isso. Por favor, você tem que levantar, você tem que ter uma boa rotina de sono, você tem que ter uma boa refeição, você tem que preparar essa refeição, você tem que conviver com a sua família, você tem que dar tempo para seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para o seu significant other. Entendeu? Assim, mas não importa. Mas assim, pensa, você não consegue dedicar 1% do seu dia para fazer uma esteirinha e 1% para ler um livro? Então dedique. Porque assim, a gente só consegue se desenvolver se a gente fizer do nosso autoaperfeiçoamento um processo assim, rotineiro, que seja um processo assim sistemático. Só assim a gente consegue ir além e fazer diferente, fazer melhor. Sensacional. Eu sabia que ia ser fantástico. Eu tinha certeza disso. Alex, infelizmente nós estamos indo para a nossa reta final. Quero deixar aqui novamente os recados. Exposiste de 4 a 5 de dezembro, Fenatran de 4 a 8 de novembro, a FEISEG de 29 a 30 de novembro em Curitiba, no Paraná. E agora, dia 7/10, operador econômico autorizado EA no workshop mensal do CIST. Então, quero deixar essa agenda para vocês. Se programem. Evolua. Isso aqui nada mais é do que você procurar evoluir profissionalmente, né? Então, é evento, é podcast, é jornal, é livro, sei lá o que você vai Pode fazer. ser numa troca com um amigo, com um colega, exatamente. Como nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Então, vá atrás disso e não perca tempo. Também, aos que queiram patrocinar o PGRcast, também estamos abertos a novos patrocinadores, para a gente até... nós vamos fazer um projeto aí muito legal, que é uma alavancagem, enfim, e para isso a gente precisa de um lastro aí. Não é pretensão minha e nem do Maia ganhar dinheiro com isso, mas nós fazermos isso ter maior potência, chegar em mais pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Alex, cara, sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação. E eu quero aqui que tu deixe a tua mensagem final. Gente, eu agradeço aqui a oportunidade, fantástico a nossa conversa, a nossa troca, e é aquela coisa, a gestão de pessoas, ela é um desafio difícil, porém extremamente recompensador. Sem dúvida. Porque não há coisa melhor do que você conseguir, como eu tive, né, ter um impacto positivo na vida de alguém. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar para alguém como gestor. Que é o maior orgulho de dizer assim, porra, esse cara passou pela minha mão. Ver um líder, um gestor, um líder, um cara que teve êxito na sua carreira e dizer assim, porra, esse cara passou pela minha mão. Sim. Eu tenho um percentualzinho ali. Cara, isso é sensacional. Eu vou te dar um exemplo. Eu ia falar mais cedo, rapidamente. Assim, mas eu tive um chefe, um líder, que para mim foi um professor que tive vários, mas eu vou destacar um que teve muito impacto na minha vida, que foi o Romilson Bastos, foi o meu diretor de marketing na época da Itautec, um cara que foi superintendente de marketing no Itaú, e que, cara, ele foi quem despertou em mim essa paixão por gerenciar pessoas. E a importância do feedback. Então, assim, se hoje, Anor, eu sou um profissional de marketing melhor do que eu era
antes de conhecê-lo, eu tenho uma gratidão imensa a ele, que para mim foi um mestre. Eu gosto de citá-lo sempre, e eu quero dizer para ele assim: olha, tudo aquilo que você plantou, cara, os frutos estão, como diz na Bíblia, estão dando frutos de 1 para 10 e 100 e 1000. Nem lhe conheço, mas eu vou dizer pro senhor que rendeu fruto a sua semeadura. Muito bom. Tá vendo? Cara, mais uma vez, mesmo obrigado. Nós estamos encerrando o 27º episódio do PGRcast com essa maravilhosa pessoa, Alex Barbosa. Cara, obrigado mesmo, de coração. E ficamos até a próxima.